E eu quero estar lendo um versículo, né? Eu quero estar lendo um versículo aqui nesta noite que falou assim muito ao meu coração, esse versículo. Eu quero que você seja abençoada. A minha oração é que você seja transformada pelo poder da palavra do Senhor. Amém? Bom, tá, essa palavra está em Jeremias 17, versículos 7 e 8, que diz assim: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amém? A minha oração, Senhor, é que no meio das dificuldades, é que no meio das tempestades, Pai, os teus filhos continuam a frutificar. A minha oração, Pai, no começo desta palavra, que esta palavra seja uma palavra que venha para transformar, meu Deus, para que aquele que está passando por lutas, que está no meio de uma tempestade, que está no meio de um furacão, Senhor, furacão de problemas, Pai, tempestade, vento forte, chuva, Pai, que essa árvore, Senhor, não venha cair, e que se o calor e o sol, Senhor, vir, meu Deus, para castigar, Senhor, ó Deus, que essa árvore não vai deixar de dar frutos, meu Deus, porque é no Senhor que nós nos reerguemos, é no Senhor que nós nos frutificamos. Por isso, Pai, eu te peço, venha nos transformar para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eva Freitas, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Bom, deixa eu contar para vocês aqui. Eu estava, na verdade, vendo uma pregação que fala sobre o inferno. E foi a pregação mais linda. Foi a pregação assim mais profunda. Foi a pregação assim que eu ficava assim querendo comer cada palavra daquela pregação. E ali eu falei, eu quero pegar essa palavra, eu quero trazer aqui para o grupo Mães que Oram essa palavra sobre o inferno. E ali eu conversando com uma pessoa sobre essa palavra, essa pessoa falou comigo, mas ninguém quer ouvir sobre o inferno. Mas ninguém está afim de saber de inferno e de ouvir de inferno. Quem quer numa segunda-feira ouvir palavras sobre o inferno? Olha, eu ouvi essa palavra, eu falei, Pai, me deixa replicar essa palavra, levar essa palavra a outros, porque foi uma palavra tremenda, abençoadora que eu ouvi. E o título da palavra é Inferno. E eu vou ouvir essa palavra mais uma vez, porque eu achei maravilhoso. E aí a pessoa que estava comigo me disse assim, mas missionária, deixa eu te falar, a gente quer uma palavra que nos conforta, a gente quer uma palavra que nos levanta, a gente quer uma palavra porque estamos passando por dificuldade e as coisas já não estão boas, e aí eu ouvi sobre o inferno, eu acho que não é o certo. Esse é o ponto, né? Achar que não é o certo. Bom, então, eu comecei a pedir a Deus uma palavra. E Deus me deu essa palavra aqui em Jeremias, né? Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes até o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Este que é o ponto. Então eu intitulei a mensagem de hoje como crentes rasos, né? Porque é o que nós temos visto, é o que nós estamos vendo. E se você se identificar com essa mensagem,
Então essa mensagem é para mim e para você, para que na hora da dificuldade, quando vir o sol, quando vir o calor, quando não tiver a provisão, você não parar de frutificar, porque nós precisamos deixar de ser crentes rasos. Amém? Deixa eu ler para você aqui rapidinho, eu vou ler aqui. É uma parábola escrita, não é uma parábola da Bíblia, mas eu gostaria de ler. Um agricultor plantou 2 árvores da mesma espécie, um no solo plano, no meio do terreno. As suas raízes se aprofundaram em busca de água. A outra numa parte mais baixa, num declive. Quando chovia, a água passava por aquele lugar e escoava na estrada. Ambas as árvores cresceram, pareciam fortes, pareciam viçosas. Foi então que sobreveio um terrível vendaval, um terrível temporal, e assoprou as 2 árvores. A árvore que estava plantada no meio do terreno permaneceu firme, enquanto a outra que estava num terreno mais baixo, essa árvore tombou com a tempestade. O agricultor então descobriu que finalmente, os sistemas radiculares eram diferentes, porque a árvore plantada no meio do terreno, ela estava profunda, ela tinha raiz, aquela que estava lá no meio do terreno, ela tinha raiz para suportar, o vento, para suportar a chuva, para suportar as dificuldades. Amém? Úrsula Beatriz, um beijo. Então, a outra árvore que ela não tinha um solo firme, a outra árvore que estava ali naquele declínio, num lugar onde a água não passava direito, onde a chuva levava tudo, aquela árvore quando veio a dificuldade, aquela árvore quando veio ali a tempestade, o vento forte, aquela árvore tombou. Uma estava firme e enraizada, e a outra tombou porque ela não tinha raiz. Marisete, minha querida pastora loura, linda e maravilhosa, pastora Marisete, Então, continuando, Então, esse foi o motivo, na verdade, Então, esse foi o motivo, porque uma tinha profundidade, ela pôde suportar o vento forte. A outra árvore não tinha profundidade, ela estava muito superficial. Quando você olhava as 2 árvores, pareciam que as 2 estavam, firmes e viçosas. Porém, uma só tinha raiz, a outra não tinha raiz. Amém? Então, por isso que uma tombou e a outra ficou de pé, E o que acontece muitas vezes, O que acontece muitas vezes na nossa vida? Às vezes você tá ali todo dia na igreja, você vai para casa do Senhor, você canta, você não perde um culto, e as pessoas te olham e falam: nossa, aquela mulher é uma bênção, ali vai uma mulher de fé. E então nós olhamos porque aquela crente, aquele cristão está como uma árvore viçosa. Mas quando vem a tempestade, você vê que aquele cristão cai com facilidade, sai fora da igreja com facilidade. Então, o que acontece? Nós começamos, então, a entender sobre o cristão raso e o cristão profundo, Então, hoje nós vamos falar, na verdade, do crente raso, do cristão raso. Amém? Porque, vamos voltar aqui um pouco. Por isso que o profeta Jeremias, ele descreve a vida profunda daquela pessoa que confia no Senhor e espera no Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto a ribeiros.
amém? Né? No meio da sequidão, não se perturba e continua dando fruto. Fica claro que essa árvore possui, né, duplo sistema, né? Um sistema profundo, né? Onde recebia ali, como diz o outro, alimento. Mas o que acontece? Então nós vamos lá para poder falar do crente raso. Como identificar o cristão raso? A diferença do cristão raso e do cristão profundo. Consideremos alguns aspectos. O cristão raso, né? Que o cristão raso certamente nos ajudará a estabelecer quem é quem, tá? Nós vamos falar do cristão raso. E aí esse vai nos ajudar. Você vai ver quem é quem e você vai até poder olhar para dentro de você. Porque o que eu tenho pedido a Deus é que sejamos pessoas firmes no Senhor. Quando eu falei para meu amigo, para minha amiga, eu quero replicar essa palavra, falar sobre o inferno. Não, mas não pode, sabe por quê? E essa pessoa me falou, missionária Tina, os crentes não têm profundidade para ouvir esta palavra é forte. Tem gente que nunca mais vai ouvir as suas lives se você falar esta palavra. Então, quando veio essa palavra aqui, deixa eu te falar uma coisa. Vamos então identificar o cristão raso. Você vai saber se você é esse cristão raso, que qualquer vento te derruba, que qualquer seca, né, te seca e você para de dar frutos. Vamos saber agora, amém? O cristão raso, tá? O cristão raso vive pulando de igreja em igreja, né, numa procura sem fim daquela que é mais forte. O cristão raso só vai na igreja para receber bênçãos, amém? E o cristão raso, ele segue o evangelho, né, de ter seus sonhos realizados, pedidos atendidos, né, e vontades e em decretos e ordens inconsequentes. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma amiga, né, que uma vez ela falou comigo assim: vamos lá na igreja tal, porque lá na igreja tal revela. E ela sabe que eu não gosto dessas coisas. Não é que Deus não revela, não. Eu creio 100% que Deus revela. Deus me usa para revelar. Eu creio em profecias, eu creio em tudo isso. Eu sou pentecostal do repleplé, entendeu? Porém, nós não podemos ser raso a ponto de sair procurando a igreja que revela. Porque se Deus quer revelar para você, Ele vai te revelar onde quer que você estiver. Amém? Então o crente raso, ele não para num lugar, vai ali e desgostou de uma coisa, pula para outra igreja, e aí pula para outra igreja, e pula para outra igreja. O crente raso não consegue ficar plantado, não consegue criar raiz. O crente raso não cria raiz. O crente raso se aborrece com qualquer coisa. O crente raso para de ir na igreja por qualquer motivo. Essa é uma das características do crente raso. O crente raso é aquele crente cheio de capricho. Porque se porventura o pastor não chega lá para profetizar bênçãos, se não tiver um eis que te digo que Deus vai te abençoar, eu vejo bênçãos, eu vejo portas. Então aquele crente acha, na verdade, né, que aquela igreja não é boa, e aí começa a pular para outra, porque esse cristão não tem, na verdade, raiz. Amém? Né, pastora? A pastora Marisete está complementando aqui. O evangelho é simples. Jesus nunca precisou fazer malabarismo para atrair ninguém. Precisamos ser firmes na rocha, né? Que é o Senhor. Amém? Isso aí é bom ter, ó, pastoras inteligentes, mulher de Deus. Então é isso aí. O evangelho de Deus, ele é simples, né? Nós precisamos estar firmados na rocha.
né? Então a gente continuamos a ver, o cristão raso não entende o conceito da graça, né? Porque o cristão raso acha que tudo é oba-oba, que nós vivemos pelas obras, entendeu? Eu vou ser boazinha, eu vou dar uma cesta básica, eu vou fazer barganha com Deus. Olha, Deus, eu vou fazer, se Deus me der isso, se Deus me der aquilo, eu vou fazer isso. Eu já falei isso a uma pessoa da minha família, que se ela estiver ouvindo, ela vai rir, que ela vai saber quem foi. Uma pessoa da minha família falou comigo, olha, se Deus me enricar, se Deus permitir que eu fique muito rica, eu vou servir Ele. E eu ria, tô rindo até hoje, na verdade, dessa piada, né, de uma pessoa da minha família que falou isso. Então o crente raso quer barganhar com Deus. O crente raso não entende que nós vamos na igreja, não é para receber, nós precisamos sair da nossa casa para ir com intenção de adorar. Eu vou lá porque eu vou adorar. Eu vou lá para mim, eu vou cantar louvores ao Senhor. O crente raso fica chateado e fala, não gostei dos louvores hoje. O crente raso acha que os louvoristas cantou para ele. Deixa eu te falar, nós precisamos cantar para Deus. Não gostei dos louvores hoje. Os louvores hoje não falou comigo. O louvor não é para falar com você, o louvor é para adorar a Deus. Precisamos entender isto, que o louvor não é para ti, o louvor é para Deus. Então o crente raso fica chateado à toa com qualquer coisa. O crente raso fica chateado, que você não consegue sequer entender. Outra coisa, o crente raso só quer bênçãos de Deus. O crente raso quer ser abençoado, o crente raso quer profecias, né, ali de bênção na vida dele, mas o crente raso não gosta de disciplina. Crente raso odeia ser disciplinado. Crente raso, quando o pastor chama para disciplinar, a primeira coisa que o crente raso fala é, esse pastor não tem nada a ver com a minha vida, é melhor não se meter com a minha vida. Então, mas por que isso hoje? Porque a mensagem hoje é uma mensagem rasa. A mensagem hoje é a mensagem que só conforta e não confronta. Porque quando somos confrontados, que dói, eu não vou lá mais naquela igreja porque o pastor tá jogando piada para mim, porque a missionária tá jogando piada, porque ela tá falando de mim. Então aí o povo tá sensível. Eu estava falando outro dia, deixa eu te falar, nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, precisamos de um exército forte. Mas o que nós vemos hoje, as igrejas parecendo uma creche de bebês mimado. Entendeu? Que se o pastor ou alguém for exortar, tá doido, exortar, ajudar, irmão, não faz isso. Quem que você tá pensando que eu sou? Então esses são tipos de crente raso, que se aborrece à toa. Mas eu não vou lá naquela igreja não, que todo mundo olha pra mim. O crente raso se acha, entendeu? O crente raso se acha, tá? Que todo é o centro da atenção. O centro da igreja não é Jesus, é esta pessoa, é você. Você é o centro, que você acha que tá todo mundo ali para te olhar. Amém? Então, o crente raso só participa de cultos para receber bênçãos, tá? Crente raso não vai para culto de oração, não. Crente raso não acorda de manhã para ir para culto de oração. Crente raso não frequenta culto de oração, tá? Culto de doutrina, embora que as igrejas não tem mais, mas deveria ter. É por não ter culto de doutrina que hoje nós temos igreja cheio de bebês mimados. Amém? E os tempos hoje estão requerendo exército forte para a guerra, tá? Então, o crente mimado, ele não procura conhecer Deus com intimidade, porque tem uns que oram 6 horas por mim, 6 horas por mim. Gente, nós precisamos orar uns pelos outros. Eu também peço oração, eu preciso de ajuda. Nesse momento, eu estou passando por um momento de dificuldade.
Eu preciso da sua ajuda, mas o meu joelho está aqui no chão, ralando todos os dias. Presta atenção numa coisa. Você precisa olhar para dentro de você nesta noite. Deus, se eu sou esse crente raso, me transforma. Eu tenho pedido a Deus para nos dar palavra, para sermos transformados. Amém? O crente raso quer cura, quer libertação, mas não tem uma vida regrada, não foge da promiscuidade, entendeu? O crente raso se entrega aos vícios assim muito rápido. Outro dia uma moça falou assim: mas a gente não precisa largar tudo assim também. Não podemos ser assim também tão radical. Querido, deixa eu te falar, com Cristo não tem meio termo. Ou você é ou você não é, tá? Então, o crente raso, ele é assim, tá? Ele quer perdão, mas ele não quer ser liberto, tá? O crente raso guarda mágoa, guarda ódio, entendeu? Dos próprios irmãos em Cristo, tá? Então, o que acontece? Hoje, nós estamos precisando ser tratados, precisamos ser transformados. Chega de ouvir essas mensagens de conforto. Você precisa crescer, você precisa ser adulto. Sabe por quê? Quando o vento balançar a tua árvore, quando soprar o vento forte, quando vir a dificuldade, quando vir um desemprego, o crente raso, ele ora uma semana, na outra semana ele já está aborrecido, não quer orar mais. Mas eu já orei a semana passada todinha. Eu já falei que eu tive coisas que Deus me deu, 7 anos de oração. Eu estou recebi na verdade uma outra bênção agora, que eu acho que eu orei 7 ou 9 anos por essa outra bênção que eu recebi agora. Deixa eu te falar uma coisa, o crente, quando ele está firmado, tem 1 ano que eu estou orando, mas eu estou crendo. Tem 2 anos que eu estou orando, Senhor, não está fácil, mas eu estou crendo. Então o crente raso, ele não tem profundidade de raiz. Qualquer dificuldade tira da presença de Deus. Outro dia uma mulher falou comigo: missionária, sabe de uma coisa? Eu tô achando que eu vou deixar esse negócio de crente pra lá, porque isso não tá dando certo. O que é isso de não tá dando certo? Porque eu não recebi minha bênção ainda, querida. Sabe quando que você recebeu a sua bênção e você não tá dando valor? No dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que o seu nome foi escrito no livro da vida. Esse dia você recebeu a sua bênção. O crente raso está preocupado com as coisas materiais e não se preocupa com as coisas eternas. O crente raso não está dormindo porque é da casa própria, porque é do carro bonito, porque o irmão lá tem carro, Deus abençoa ele, Deus não me abençoa. O crente raso está se matando com esse tipo de preocupação, enquanto o firme está ali agradecendo a Deus, tá? Porque sabe que já está salvo. Senhor, obrigado pela minha situação. Pai, obrigado porque eu sei que fulano ainda está fora da tua presença, mas eu profetizo os meus filhos na tua presença e eu creio e eu aguardo. Então nós precisamos crescer, precisamos nos fortificar no Senhor. Chega de ser bebê na fé, chega de ser menino na fé, chega de ser criança na fé. Para de pular igual macaco, igual macaca de igreja em igreja. Fica firme, vai trabalhar para o Senhor. Tem vidas lá fora perecendo e precisando de você. Mas se você continuar sendo essa criança de creche, Deus nunca vai te usar. Outro dia uma pessoa me perguntou: mas o que Deus quer de mim? Falei: se entrega. Se entrega simplesmente que Deus vai te usar. Então às vezes Deus ainda não te usou porque você ainda é criança de creche. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos ser transformados. Eu estou no meio de um vento, mas eu não vou parar de frutificar. Eu estou no meio de uma sequidão nesse momento,
Mas essa sequidão não vão deixar os meus frutos murchar. E nós precisamos ter raiz para aguentar as tempestades. O negócio não tá bom. Deus já te salvou. O negócio tá feio, eu não tenho emprego, eu não tenho... Meu marido foi embora, meu filho saiu da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Continua orando, continua crendo, começa a agradecer. Agradece por aquilo que ainda não aconteceu. Agradece por aquilo ainda que não aconteceu. Os meus filhos pertencem ao Senhor. Eu e a minha casa toda serviremos ao Senhor. Eu e minha casa toda serviremos ao Senhor. Olha, as moças solteiras, começa a profetizar. O meu esposo vai ser um homem de Deus. A minha esposa vai ser uma mulher de Deus. Começa a profetizar e cresça. Cresça. Porque o Senhor não te usou ainda, porque você ainda está bebê de creche. Sabe? Levanta, cai. Levanta, dá 1, 2 passos e cai. Levanta, dá, mas até quando? Até quando? Quando é que você vai começar a criar raiz? E é o que nós precisamos. Transformação. Precisamos nos transformar para que Deus te use, para que Deus te abençoe. Você precisa ser transformado. Dificuldades vão vir, o vento vai soprar, a chuva forte vai vir. E quando a chuva vir, você precisa ser como aquela árvore de Jeremias 17. O que a palavra diz? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, e onde se estende a sua raiz para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Sabe por quê? Sabe por que você não pode ter medo quando vir um calor sobre a sua vida? Porque as suas raízes vão lá no ribeiro. Você tem raiz profunda que vai lá no rio. E quem é o rio de águas vivas? É Jesus Cristo. Então, se você estiver ligada, se a sua raiz estiver ligada em Cristo, ainda que houver seca, você vai continuar frutificando. Ainda que o vento soprar, mas a sua raiz está agarrada, está firme no Senhor, está firme na rocha. Então, cuidado com essa pulação de igreja. Começa a se avaliar. Senhor, eu vou me plantar neste lugar. Pai, eu reconheço que eu já pulei não sei quantas igrejas. Deixa eu te falar. Eu moro aqui nos Estados Unidos tem, eu acho que 15 ou 14 anos. Eu estou, desde que eu cheguei na minha igreja, eu estou na minha igreja. Eu visito outras igrejas quando tem eventos, tem uma igreja batista aqui que é super missionária, eu amo os trabalhos de lá, eu vou lá, eu visito, mas eu estou plantada num lugar, é ali que o Senhor me colocou e é ali que eu vou ficar. Então nós precisamos. Você não gosta da sua igreja? Seja bênção lá onde você está, né, Claudinha? Comece a trabalhar lá onde você está. Muda então o ambiente. Seja você a mudança para fazer dessa igreja um lugar legal, um lugar, como diz o outro, de adoração. Seja você a mudança, não seja você a pessoa que vai criticar, não. Amém? Né, pastora? A pastora está falando, está acrescentando. Jesus nunca disse que seria fácil. No mundo tereis aflições. Nós estamos tendo aflição. Nós estamos tendo. Eu tenho aflição, você tem aflição. Talvez nessa noite você abriu aqui, não, eu vou ver se Deus vai me dar uma bênção, eu vou aqui ouvir essa palavra, porque essa palavra Deus vai me dar uma bênção, vai liberar um eis que te digo, vai liberar. Deixa eu te falar uma coisa, o que Deus tem para você hoje, Ele quer que você seja transformado, quer que você, aprofunda as suas raízes. E deixa eu te dizer uma coisa, aprofunda suas raízes no Evangelho. Te dizer uma coisa maravilhosa, o Evangelho é o poder de Deus. Você quer poder de Deus para lutar contra o inimigo? Leia a Bíblia, aprenda o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Então não existe, pastor fulano tem dom de cura,
Pastor fulano tem dom de libertação. Isso não existe. Pastor fulano tem o poder de Deus, que é o evangelho. A Bíblia que diz, o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus. Evangelho é o poder de Deus. Você quer poder para orar e você vê a sua oração ser respondida? Coma os evangelhos. Vai para a palavra, cria raiz. Esta é a palavra desta noite. Cresça, cria raiz. Não se contenta em ser um bebê na fé. Tem pessoas que estão 10, 20 anos na igreja e nunca deu um passo a mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Está no tempo, tá, de você, olha, disparar, andar. Deus quer fazer de você um soldado forte. Amém? Então a bênção que você veio buscar aqui nesta noite é essa que Deus manda te entregar. Fortaleça-te no meio das dificuldades, porque Deus é Ele que te segura. Fortaleça-te no meio das dificuldades. As dificuldades vêm, Deus continua sendo Deus. Ele é Deus. Na tempestade, fora da tempestade, na seca, Ele é Deus. Talvez você não está vendo Deus trabalhar, mas eu ouvi uma pessoa falar essa semana, mas e onde está Deus? Eu estou orando, eu não estou vendo nada. Eu disse, meu irmão, a palavra diz que Deus trabalha no silêncio. Quando você vê esse silêncio de Deus, essa falta de resposta, deixa eu te dizer, Deus está trabalhando a seu favor. E às vezes só está faltando você se fortalecer, porque na sua fraqueza, tá? É que o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém? Não pensa que você está esquecido. Não pensa que Deus não está ouvindo a sua oração. Não pensa que o Senhor, Ele abençoa um, mas não abençoa o outro. Ele tem bênçãos para você, sim, mas você precisa crescer com o Senhor. Amém? Né? A Francelina Gomes aqui está complementando também, né? Procurar em homens o poder de Deus é decepção. Perfeito, minha irmã. Deus é o único que pode nos transformar. Amém? Né? Tem pessoas que é assim, mas eu sigo aquele pastor porque aquele homem é cheio de poder de Deus. Se ele for cheio da palavra de Deus, ele é cheio do poder de Deus, porque a Bíblia é bem clara. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Encha-se do poder de Deus. Como a palavra, como os evangelhos. Amém? E que o Senhor te abençoa e te guarda. Nós vamos orar então, tá, gente? Olha, quinta-feira nós estamos aqui em nome de Jesus, 10 da noite, com uma palavra para transformar. Se o Senhor quiser revelar, se o Senhor quiser me usar para revelar, se o Senhor quiser me usar para entregar algo, Ele vai fazer. Mas essa palavra Deus tem trago para transformação de vida. Amém? Eterno Deus e Pai, Senhor, nos ajuda, Pai. Pai, nos ajuda a ficar de pé quando vir a chuva forte. Pai, nos ajuda, Senhor, a ficar de pé quando o vento soprar. Pai, nos ajuda a ficar de pé quando vir o temporal dos problemas, o temporal das tristezas, o temporal de desilusão. Pai, tem pessoas que estão chorando abandono, tem pessoas que estão chorando desemprego. Ó Deus, que sejamos como aquela árvore de Jeremias 17, plantada ali no meio firme, com raiz profunda. Que as raízes, Senhor, vai lá e alcança a Jesus, que é água viva. Senhor, venha nos alimentar nesse momento de dificuldade. Senhor, venha, ó Deus, nos capacitar para entender o seu querer na nossa vida, Senhor. Pai, não permita mais que sejamos esses bebês, Senhor, que se ouvir uma palavra verdadeira se ofende. Ó Deus, Pai, eu te peço no nome de Jesus, que onde tiver uma pessoa enfraquecida no Evangelho, que ela seja hoje fortalecida pelo teu poder.
Fortalece, Pai, aquela que está fraca. Fortalece, Pai, aquela que está caída. Levanta, Pai, essa árvore que caiu, Senhor. E ajuda que ela cresça, Senhor. Que as raízes, Senhor, venham, Senhor, crescer e ficar forte, fundada em Ti. Meu Deus, eu sei que tem pessoas aqui que estão chorando. Tem pessoas que sofreram decepção. Tem pessoas, Senhor, que estão com enfermidade, Senhor. Mas, ó Deus, que o povo possa saber, possa entender que a maior bênção nós já recebemos quando foi escrito o nosso nome no livro da vida, Pai. Ó Deus, fica conosco. Fala ao nosso coração. Nos fortalece, Pai, porque somos pequenos, Pai. Somente em Ti, meu Deus, que somos grandes. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. É no Senhor que nós nos asseguramos. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos mantém. Pai, nós confiamos em Ti. Pai, tira dúvidas, Pai, do coração deste homem, desta mulher. Tira dúvidas, papai. Ó Deus, eu te peço que este homem, essa mulher que se encontra fraco na fé nesta noite, pensando em desistir da caminhada contigo, meu Deus, fortalece que este homem, essa mulher venha ter uma experiência contigo. Pai, vem abençoar o teu povo. Pai, às vezes nós estamos tão caídos como aquela árvore que não tem raiz. Precisamos que o Senhor nos dê a mão e nos levanta, Pai. Oh, Senhor, perdoa nossos pecados, o pecado da dúvida. Perdoa-nos, ó Deus, por não estar andando conforme nós deveríamos estar andando. Perdoa-nos, Senhor, porque até que hoje fomos crentes rasos, Senhor. Oh, Deus. Oh, Senhor. Quebra, Pai, este silêncio na vida, meu Deus, daquele que está chorando por uma palavra do Senhor. Ó Senhor, vem abençoar as casas, abençoa os lares. Ouve a oração daquela mãe que clama pelo filho. Ouve a oração daquela esposa que clama pelo esposo e vice-versa. Pai, abre portas para o necessitado. Abre portas para o que está desempregado, Pai. Pai, nós confiamos em Ti. E eu te peço, meu Deus, onde tiver espírito de depressão, nós repreendemos agora em nome de Jesus, espírito de tristeza, em nome de Jesus nós te repreendemos. Fica conosco, Senhor. Abençoa a nossa semana, abençoa os nossos negócios, nosso trabalho. Pai, revela-te para nós enquanto lemos a Tua palavra. Venha nos fortalecer, papai. É o que nós te pedimos nessa noite. Ensina-nos, ó Deus, a te adorar. Ensina-nos, ó Deus, a ir para a tua casa para te entregar louvor e adoração. Que não sejamos mais esse, eu vou hoje no culto porque eu vou lá receber. Ensina-nos, ó Deus, a ir te entregar. É a minha oração nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E nós vamos estar aqui, Roberto Carlos Ribeiro, um abraço, Deus abençoa, Gabriela, né? Quem não compartilhou, ainda dá tempo de compartilhar essa palavra. Quinta-feira nós vamos estar aqui com a palavra de transformação de vidas, amém? À medida que você é transformado, que nós somos transformados, porque eu sou transformada aqui também, à medida que somos transformados, né? O Senhor nos abençoa, amém? Que Deus te abençoe e te guarda e que faça resplandecer, né, o brilho dele sobre a sua vida e que o favor de Deus esteja sobre a sua casa. Que o favor de Deus esteja sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Em nome de Jesus. Um beijo no coração. Priscila, me liga. Um beijo.